Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês nesta tarde de 24 de janeiro de 2025, uma sexta-feira com 32 graus, mas deve subir um pouquinho mais ainda, 33 graus é o que vai ser hoje no meio da tarde. A umidade relativa do ar está em 50, deve chegar aos 40 por conta da chuva de ontem, né? Deu uma melhorada boa na umidade relativa do ar. A possibilidade de continuar chovendo é de 50%, mas eu creio que não vai chover, tá? Tá nubloso, às vezes sol bastante claro, forte, mas não deve vir chuva nessa tarde de sexta-feira em Ribeirão Preto, não. É o verão brasileiro, dando a sua cara aqui no norte do estado de São Paulo, na região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Passando aqui para poder dar três recados rapidinho, e eu preciso fazer essa live um tempo bem curto. Escorpiões e mosquito Aedes aegypti. O mosquito Aedes aegypti transmite a dengue, a zika e a chikungunya, e a dengue, quando hemorrágica, pode matar. Eles estão se proliferando dentro das residências, nos estabelecimentos, nos galpões, eles estão por aí. E os escorpiões não são diferentes. O mosquito gosta de lugar limpo, água limpa, aquela água da chuva de ontem. Se ficar acumulada por 5, 6, 10 dias aí parada, escondidinha, ele vai fazer desse ambiente um ambiente muito favorável para a proliferação ou para aumentar a sua prole, né? Então, escorpiões, eles não gostam de água, eles gostam de lugares úmidos, debaixo daquelas madeiras, tijolos, telhas, aquelas coisas, escombros de construção civil, sabe? Resto de construção civil, aquilo que fica jogado lá, tijolo velho, telha velha, aquelas madeiras velhas, latão, eles ficam ali, naquele lugar, aguardando uma oportunidade para poder comer uma baratinha, um bichinho ali, uma lesminha, e aí pronto, ele já está no ambiente para ele. E se ele te picar, a dor é complicada, mas preste bastante atenção, a limpeza da sua casa é da sua responsabilidade, não é da prefeitura não. Tem gente que, a prefeitura não limpa os terrenos dela, e isso garante que você continue com a sua casa suja, é isso? Não é não. Então, a limpeza da sua casa é responsabilidade sua, você tem que limpar, tá bom? E nós somos limpinhos, né? Cristãos são pessoas limpas, tá? Pode até não ter dinheiro, mas são limpos, tá? Então, cuida aí do seu ambiente, da sua casa. Eu vou deixar rodando aí, porque eu vou dar um último recado. É tarde, nós já estamos na tarde de sexta-feira, tá? E o sol tá quente, tá muito quente. E tem gente teimando em fazer exercício, principalmente entre meio-dia e 16 horas, entre 12 e 16. Como que gostam de contrariar, né? Tem gente que tá almoçando mais cedo, 11 horas, 11h30, e saindo caminhar nesse horário. Lindo, né? Aí pega desidratação, uma insolação, aí vai pro posto, aí reclama. Reclama que está demorando o atendimento, reclama que tem direito, reclama que não sei o quê. Mas você foi procurar, irmão. Fica longe dessa situação. Olha o conselho que estão dando os especialistas. Não é o capelão, não tem nada a ver com isso. O que eles estão falando é assim, ó. Muito calor, pouca umidade, o sol escaldante pode causar em você uma desidratação e uma insolação. Você pode ficar com aquele vermelhidão muito complicado, queimada a sua pele, e aí você vai ter que passar um remedinho, né? E aí então, sabe o que é que acontece? A pessoa fica desidratada, dá problema, vai ter febre, vai ter problemas, e aí vai ter que ir para o posto de saúde. Aí chega lá no posto de saúde e reclama, tá? E dizem, eu escutei de uma pessoa aí agora há pouco, que não é só Ribeirão não, tem gente na região também. Então, nós estamos vivendo dias em que as pessoas gostam de querer desafiar, né? Aqueles conselhos, dizem aí, alguém disse por aí que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. A Bíblia diz o contrário. Na multidão de conselhos, quando tem muito conselho, você consegue tirar uma opinião e fazer com que você não tenha ou não sofra o dano, não sofra a derrota. É isso. Então presta atenção aqui, ó. Se estão aconselhando, dizendo que não é bom fazer exercício entre 10 e 16 horas, por que eu vou teimar? Para que eu vou teimar
Eu posso fazer das 16 às 10 da manhã? Por que eu vou teimar? Então, a desobediência parece que ainda continua permeando o meio, né? Meio cristão evangélico também, tá? Então, fica aí o recado. Não faça exercício entre 10 e 16 horas. Limpe o seu quintal, limpe aí a sua casa, para que não tenha escorpiões. Nem o mosquito Aedes aegypti, né? Transmitindo a dengue. Se a dengue for hemorrágica, ela pode te levar para o cemitério, pode te matar, tá bom? Dengue mata sim, tá? Dado o recado, e eu quero falar para você de uma outra situação. Presta bem atenção nisso, que está escrito aí, e eu falei a respeito de algumas situações. Anteriormente, as pessoas ouviam mais os conselhos, né? Mas eu gostaria que você ouvisse esse conselho. Ouça o Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. Dê ouvidos ao Espírito Santo. Permita que ele fale contigo. Sabe? Tem muita gente sofrendo os danos, os problemas, as dificuldades, porque não querem dar ouvido. Acham que vai cair do céu, vai vir um anjo para poder dar o recado. Sabe? Vai vir um anjo do céu e aí vai aparecer e vai... Muito dificilmente. Você precisa dar ouvido à palavra, leia a Bíblia, dê ouvido à palavra que é pregada, dê ouvido aos conselhos que são dados. Veja quem é ou quem são as pessoas que estão dando os conselhos para você. Analise bem quem são essas pessoas, mas faça diferente. Sabe assim? Aquela situação de você falar, eu vou orar e ver o que é que Deus tem para mim. Mas ouça o Espírito Santo. Tem gente que está desobedecendo e sofrendo dano nesse tempo de 2025 porque não quer saber mais de ouvir a voz do Espírito Santo. E anteriormente até ouvia, era de oração. Agora há pouco nós conversamos aí com uma pessoa que era de oração, até foi a líder do círculo de oração, mas deixou de ouvir o Espírito Santo. Deixou de ouvir a voz do Senhor, deixou de ouvir a palavra, se afastou. E eu não estou falando que a igreja resolve o problema, tá? Eu estou dizendo que ali tem palavras, eles leem a Bíblia, eles oram, você vai estar entre pessoas que estão buscando chegar aos céus. Então, presta atenção, quando você se afasta, acaba ficando vulnerável. A situação de vulnerabilidade, se você assistir aqueles documentários de selva, né? Você vai ver que o predador, ele fica à espreita para ver aqueles que estão mais vulneráveis, aqueles que estão doentes, que estão ficando para trás, que se desgarram da manada, aqueles que ficam longe dos líderes, aqueles que estão longe daqueles que podem favorecê-los e defendê-los. Pode olhar para você ver. Aquilo ali nada mais é do que uma pregação para que você, se você estiver fraco, você não fique para trás. Por quê? Porque a situação é bem essa aí. Provérbios 16, versículo 1 diz assim: o coração do homem faz planos. É natural o coração do homem fazer planos. Mas presta atenção que o sobrenatural é a resposta certa que vem do Senhor. Mas a resposta certa vem do Senhor. Através de quem? Através do Espírito Santo de Deus. Por isso você tem que ouvir. Precisa ouvir, para que você não erre, para que você acerte, para que você faça certinho, para que você faça direito. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. É isso. Se você não ouvir, se você não prestar atenção, se você não colocar o seu coração à disposição do entendimento que o Espírito Santo vai te trazer, que é a resposta do Senhor sobre muitas coisas, sobre orações, sobre petições, sobre planos, projetos,
alguma coisa que é para o futuro, alguma coisa que você está tentando fazer, alguma coisa que você deveria esperar ou avançar, a resposta certa vem do Senhor. E aqueles que não estão querendo recados, que não gostam nem de ser admoestados, alertados, aqueles que não gostam nem de receber conselhos, como é o conselho da limpeza da própria casa, como é o conselho de não caminhar entre 10 e 16 horas ao ar livre, não vai fazer exercício nesse horário, ao ar livre não, faz dentro de casa então, já que você não está conseguindo ficar quieto, faz dentro de uma academia. Mas não, aí teima em fazer errado. E depois corre para poder pedir oração. Ai, porque a febre aumentou, porque agora está passando, está com problema, está uma vermelhidão muito forte e o atendimento está complicado. Mas, irmão, foi avisado, foi te alertado que não era para poder fazer. Presta atenção que a resposta certa ela vem do Senhor. Mas você precisa dar ouvidos. Tem gente que não está querendo ouvir. E a primeira coisa para você ser bem sucedido é ouvir a resposta certa que vem do Senhor. A vitória vai vir com esforço. Olha, o esforço é necessário, sempre foi. É necessário. Vai ter que ter esforço. Mas presta atenção que essa situação de falar, tá fazendo um brilhozinho, mas é tranquilo. Vocês estão me vendo, né? É porque colocaram hoje uma lâmpada aqui, eu vou pedir para poder tirar. Esse brilho que está colocando aí no óculos é por causa dessa lâmpada nova, mas tá bom. Fique tranquilo que ela vai sair daí. Então presta atenção aqui, ó. Existem pessoas que não gostam de receber conselhos. Você é uma dessas? Espero que não. Por quê? Porque se você não for uma dessas, a probabilidade de você estar acertando é muito maior. Por quê? Porque a resposta certa vem do Senhor. E na maioria das vezes, ela vem da boca de alguém que está próximo. É simples, é só você analisar quem são as pessoas que estão te dando conselhos. Se for uma pessoa que não tem conselhos bons, e normalmente gosta-se muito de ouvir conselhos de gente que não faz efeito, não vai mudar a sua vida, né? Não tem caminhar com Deus. Tem pessoas, homens, que aceitaram, vou usar o do senhor Carlos, aceitaram conselhos de outros homens que estavam num bar. Não, pinga não tem problema, toma aí uma pinguinha, é bom para poder, um vinhozinho é bom para, não sei o que é bom. Porta de abertura, porta de entrada para a situação que o Sr. Carlos está enfrentando hoje, que todo mundo viu o testemunho aí, né? Então, se você ouvir a voz do Senhor, você vai poder ser bem sucedido. Se você ouvir a voz de pessoas que estão no bar bebendo, você vai ser bem sucedido, mas na pinga. Não é isso, Carlos? Vai ser bem sucedido aquele que ouvir a voz daqueles que estão fazendo alguma coisa. Presta atenção. Se você anda com quem não presta, muito provavelmente você não vai prestar. A Bíblia, no Salmo 1, diz que bem-aventurado, mais que feliz, é aquele que não se detém, não se assenta, não anda com os escarnecedores, não fica na roda dos escarnecedores. É para você mesmo que está ouvindo aí, que estava junto com pessoas que não prestavam e agora está sofrendo um dano sozinho. Percebe que eles desaparecem? No começo, quando tá lá e você tá pagando e tem uma cerveja em cima da mesa, todo mundo é seu amigo, né? A hora que a cirrose aparece, aí você passa a depender só daqueles que estavam dizendo para você, não vai não, fica mexendo com isso não, dando bons conselhos e a pessoa não ouvia. Mas os maus conselhos ela sempre recebia. Então, presta atenção aí. Me deram 1 hora hoje, mas nós vamos fazer com 20, 25, tá bom? Então presta atenção aqui, ó.
Eu gostaria, mas não posso. Presta atenção aqui. Se você ouvir a voz do Senhor através do Espírito Santo e receber o conselho que é dado, e é um conselho que é bom, é isso que às vezes chateia, que o conselho bom a pessoa não quer, ela quer o conselho mau, ela quer o caminho mau. A Bíblia é clara que maldito é aquele que olha para o caminho mau e diz que é bom. Existe uma maldição. Porque está olhando para uma coisa que é ruim e achando que é bom. Não é assim que funciona. Então presta bem atenção no que eu vou falar para você. Presta bem atenção aqui, eu já estou terminando. Não ouça aqueles que estão fazendo coisas erradas. Muito provavelmente eles vão te conduzir para fazer coisas erradas com eles também. O conselho do Senhor é ouvir a voz do Espírito Santo. Porque a resposta certa vem do Senhor. Provérbios 16:1, tá bom? Você pode fazer plano que você quiser, mas ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo. Procure ouvir a resposta. Às vezes pode até ser que você não vai gostar da resposta, mas é a resposta certa. Se é a resposta certa, é a melhor resposta. Tá bom? Isso mesmo. Então presta atenção aqui, ó. Você pode ter projetado muitas outras coisas para sua vida e não estava nos planos você estar deitado numa cama de hospital, né? Quem sabe você está deitado aí numa UTI. Dependendo de um equipamento. Quem sabe você está numa situação mais complicada e que os médicos já disseram que não tem volta. A última palavra na sua vida, se você entregar a sua vida ao Senhor, a última palavra quem dá é o Senhor. Tá bom? Então presta atenção nisso que eu estou falando e mude a sua história. Se você aceitar a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, você estará tomando a melhor decisão da sua vida, que ela afeta não somente aqui na Terra, mas na eternidade. Tá bom? Se você não tomar a decisão, não vou decidir, já decidiu. Se você não quer decidir, você já decidiu. Porque a Bíblia é clara em dizer assim, aqueles que não aceitarem. Assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então você já está decidindo pela condenação, tá bom? E não é o capelão, não são as pessoas que estão pregando a palavra, nada disso, tá? Mas existem muitos conselhos contrários, muitos conselhos ruins. Tem gente que fala, não precisa decidir agora não, você está num processo de melhora. Você está sofrendo porque você vai melhorar, você vai encarnar, você vai reencarnar e você vai melhorar e na próxima encarnação você vai estar melhor. Fica tranquilo, Deus te entende, Deus sabe as suas dificuldades e limitações, sabe mesmo, é verdade. Isso eles falam e é verdade, tá? Mas você não vai purgar. Não existe purgatório. Não existe uma segunda chance. Quando a Bíblia diz que está destinado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, ela não está colocando, vai ter uma reencarnação e você melhora, depois você vem. Não. Para o juízo é uma morte só. Para entrar para a eternidade e passar a eternidade ao lado de Deus, você precisa entrar pela porta. Jesus é a porta. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai entrar no céu a não ser por Ele. Não vai. Põe isso na sua cabeça. Não vai entrar no céu quem não aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Não vai. Eu não estou impedindo ninguém. Percebe? Que isso não é uma decisão minha? Não é. Mas o que é que a Bíblia diz? Que aquele que crer e for batizado será salvo. A salvação só através de Jesus Cristo. Beleza? Dado o recado? Isso, agora você pode comigo fazer aquilo que a gente sempre faz, né? Orar pelas pessoas que estão precisando
de oração. Eu tenho uma relação aqui. Creio que você deve ter uma também aí. Mas presta atenção aqui. Ó. Vamos orar hoje também, além de orar por vocês que estão voltando, vocês que estão aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você que está ainda aguardando para poder batizar, assim que você melhorar, mas você já aceitou Jesus, está aí na live, vendo esta live e sabendo que você já tomou essa decisão, e essa decisão mudou a sua história. Você que está aí e está lendo a palavra, olha, muito bem, parabéns. Tem gente aí que já leu os 4 evangelhos esta semana, né? Olha aí, 4 evangelhos em uma semana. Outros que ouviram também, mas está valendo, é isso aí, deixa entrar. A fé vem por entrar aqui, ó. E Deus só atende fé, Deus não atende reclamação, tá? Deus atende fé, ó. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ouça a palavra. Se você não tem condições de ler, de pegar uma Bíblia, olhar no celular, no tablet, no computador, não tem problema, ouça a palavra. Vai lá e pega e lê. Ó, vou ouvir, vou ler depois, vou tentar, agora eu não consigo, estou deitado, estou numa posição que não dá. Vai ouvir. Ouvir você consegue. Então ouve a palavra de Deus. Começa lá no Mateus e vai. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. E aí vai para o Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Entra na carta de Paulo aos Gálatas, o pessoal de Éfeso. Vai lendo. Você vai ver o que é que Deus pode fazer na sua vida, tá? É isso, tá bom? E você que já aceitou, parabéns pela sua decisão. Você que ainda não aceitou, ainda está em tempo. Enquanto você estiver ouvindo, ainda existe solução para você. Porque a Bíblia diz que quem crer e for batizado, e para crer, a fé vem aqui, ó, entra por aqui, ó, crer, ter fé, entra aqui no ouvido, tá? Então, se você ouvir e você for batizado, tiver a oportunidade, mas preste atenção, o batismo não é salvação, o batismo é confirmação de fé, tá? O batismo é confirmação de mudança de atitude. Você vai declarar perante muitas pessoas que você tomou essa decisão e eles vão saber, ele foi batizado, ele creu em Jesus, foi batizado, teve o perdão dos seus pecados e agora pode ser chamado filho de Deus e Deus deu a ele o poder de ser feito filho de Deus, tá bom? Tarde, agora, olha lá, já tem 33 graus nesse exato momento. O termômetro acabou de acusar aqui 33 graus. A sensação térmica é de 37, 38 graus. Muito quente, tá? Amanhã já vou tirar essa lâmpada daí. Pode ficar tranquilo que não vai mais aparecer essa sombra, tá bom? Vou pedir para desligar, porque tá ligando junto com as outras. Não se incomoda com isso não. Vamos orar? Vamos orar. Me deram 60 minutos, eu tô com 23. Então, tô dentro do esperado. Nossa, se falar que vai aceitar Jesus, eu faço 40, 50, 60. Se tiver alguém aí que está precisando ouvir mais, mas você já ouviu, então aceite-o, reconheça os seus maus caminhos, reconheça os seus erros, peça perdão e ele vai dar o perdão. Ele é misericordioso o suficiente para poder fazer infinitamente mais na sua vida do que você está pedindo, do que você está pensando, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu somo a minha oração, a minha fé, juntamente com meus irmãos e irmãs que nesse momento também estão orando, pedindo perdão dos seus pecados, colocando as suas vidas à sua disposição. O Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra que pode fazer infinitamente mais sobre tudo aquilo que nós estamos pedindo ou pensando. Mas eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor escreva o nome de cada uma dessas pessoas que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, reconhecendo os seus caminhos maus, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo as dificuldades que têm, e mais estão confiando que o Senhor é misericordioso e pode ajudá-las a sair desse lugar onde elas entraram e que agora estão com dificuldades de sair. Escreve, por favor, por graça, por misericórdia, o nome dessas pessoas no livro da vida e as ajude em tudo aquilo que nós não pudermos ajudar.
Quando as luzes deste hospital, deste lugar se apagarem, quando aquela tristeza bater, quando aquela angústia aparecer, que o Senhor traga, através do teu Espírito Santo, uma voz que consola essas pessoas e fortalece essas pessoas, dando-lhes direito e dando-lhes autoridade sobre todo e qualquer intento maligno sobre as suas vidas. Eu oro pedindo que o Senhor tenha misericórdia de cada uma dessas pessoas e faça com que elas tenham seus pés firmados na rocha que é Jesus Cristo. O meu coração se alegra por tantas pessoas declararem que o Senhor é o Senhor da vida de cada um deles. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson, que a gente chama carinhosamente de Dum, pela Irmã Maria Dourado e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a sua família. Oro pela Dona Neia, pelo Senhor Fernando, pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e as suas famílias. Eu oro pelo Eduardo de Piracicaba. Que o Senhor continue fazendo uma mudança efetiva na vida do Eduardo. Eu oro pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos seus netos Pedro e Vitor. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles. Oro pela Selminha, pelo Geninho e pela Viviane. Pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes, os adultos que estão de férias, aguardando o retorno do ano letivo de 2025. Oro por todos aqueles que fazem parte do corpo educacional de cada instituição, de cada unidade educacional. Que o Senhor cuide da vida deles também, em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para cada um deles. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em drogadição, no alcoolismo, em situação de rua, aqueles que estão se recuperando em suas casas, que estão sendo cuidados por cuidadores, por acompanhantes, por familiares. Dê saúde, paz e paciência para todos os cuidadores. Oro pelos empregadores, pelos empregados e pelos desempregados. Oro por aqueles que estão opressos, possessos, deprimidos, depressivos, angustiados, tristes, amargurados, desesperançados, aqueles que estão infelizes. Que o Senhor traga a felicidade e que repreenda esse demônio que está atentando na vida dessas pessoas. Aqueles que estiverem debaixo de uma possessão, nós repreendemos em nome de Jesus, no nome que é sobre todo nome. Bata em retirada, saia dessa vida, ela não te pertence, em nome de Jesus. Eu oro agradecido porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, mas precisamos de uma bênção especial sobre o Brasil, sobre o estado de São Paulo e sobre Ribeirão Preto. Continue com suas mãos estendidas, guardando e livrando cada cidadão de cada estado, de cada cidade, do país chamado Brasil, ou de qualquer país que estiver ouvindo essa live nesse momento. Nós oramos para que o Senhor continue com suas mãos estendidas sobre cada um de nós, abençoando e guardando esse final de semana que se aproxima. Que o Senhor dê graça a cada um de nós. É o último final de semana do mês de janeiro de 2025, que há pouco tempo começou. Nós já estamos no último final de semana de janeiro de 2025. Próximo final de semana nós já estaremos recebendo o mês de fevereiro. Nós te pedimos que essa última semana, uma semana inteira de bênção sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão orando. Aqueles que estão aguardando um emprego, que essa porta se abra ainda nesta semana de janeiro de 2025. Que ao longo do tempo elas possam contar que foi em janeiro de 2025 que a bênção do Senhor repousou sobre a vida dela. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, fique em paz, fique com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Boa tarde.